Vamos combinar. O trabalho ocupa um espaço gigante na nossa vida, né? A gente pensa nisso, fala sobre isso, e ele mexe com a gente de maneiras que muitas vezes nem dá para perceber. Mas e se a gente parasse para olhar o trabalho não só como um jeito de ganhar a vida, mas como o centro da nossa experiência humana? É exatamente por aí que a nossa conversa vai hoje. Olha só essa pergunta. Ela muda tudo. Porque a gente está muito acostumado a pensar o que eu faço no trabalho. Mas a questão aqui é o contrário. O que o trabalho faz com a gente? Essa inversão de perspectiva abre a porta para um campo de estudo fascinante que busca entender essa conexão profunda entre o que a gente faz e quem a gente é. E para começar a mergulhar nesse universo, a gente precisa tocar num ponto que é super real para muita gente, mas que muitas vezes fica meio escondido, sabe? O sofrimento no ambiente de trabalho. É muito fácil pensar que trabalho é só cumprir tarefas, bater metas, responder e-mails, mas a verdade é que ali, naquele espaço, acontece de tudo. Nossas emoções, ansiedades, alegrias, frustrações, tudo se manifesta ali. É sem dúvida um palco de uma experiência psicológica muito, muito intensa. E esse sofrimento não é uma coisa abstrata, uma ideia vaga. Pelo contrário, ele tem nome e sobrenome. As pesquisas mostram 3 grandes formas como ele costuma aparecer. Primeiro, as chamadas patologias da sobrecarga. Aí entram o estresse, o famoso burnout, que vem daquela pressão por performance sem fim. Depois, vem as patologias da solidão, que é quando o senso de equipe se perde e fica cada um por si, sem ter com quem contar. E por fim, algo muito grave, os maus tratos e a violência, como o assédio moral, que se aproveitam das diferenças de poder. Ok, o cenário pode parecer um pouco pesado, né? Mas é justamente diante disso tudo que surge uma nova abordagem. Uma forma de olhar que não quer só gerenciar pessoas, mas que busca entender de verdade o que elas estão vivendo. E o nome dessa abordagem é Clínicas do Trabalho. A definição já diz tudo. É um campo de teorias focado na relação entre trabalho e subjetividade. E o que é subjetividade? É basicamente o nosso mundo interno, nossos pensamentos, sentimentos, o jeito como a gente vê as coisas. Em outras palavras, é sobre como a experiência de ser quem se é acaba sendo moldada pelo trabalho que se faz. E aqui está o grande pulo do gato. A gente sai daquela lógica de ver as pessoas como recursos humanos, como peças de uma engrenagem que precisam ser otimizadas, e passa a focar na realidade vivida, na experiência concreta de quem está ali no dia a dia. Para deixar bem claro que essa abordagem tem de tão diferente, vale a pena a gente comparar com a psicologia organizacional mais tradicional, aquela que a gente geralmente encontra nas empresas. Essa comparação deixa tudo preto no branco. De um lado, a psicologia tradicional, que na maioria das vezes quer adaptar a pessoa aos objetivos da empresa buscando mais desempenho. O foco está nos interesses da organização. Do outro lado, as clínicas do trabalho. O objetivo é primeiro entender para depois transformar a realidade. O foco sai da empresa e vai para a experiência de quem trabalha. É uma virada de chave, né? O método busca emancipar e não só gerenciar. Certo, mas é bom saber que clínicas do trabalho não é uma coisa só, um bloco único. É mais como um grande guarda-chuva que abriga diferentes correntes de pensamento. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Dentro desse campo, 4 abordagens principais se destacam. Cada uma delas é como uma lente diferente para olhar o mesmo fenômeno. São elas: a psicodinâmica do trabalho, a clínica da atividade, a psicossociologia e a ergologia. Cada uma traz uma peça para o quebra-cabeça. A psicodinâmica, por exemplo, está muito de olho nessa balança delicada entre o prazer e o sofrimento, e na importância gigantesca de ter o trabalho reconhecido. Já a clínica da atividade foca na nossa capacidade de agir, de criar, de reinventar as tarefas em conjunto, mesmo com um monte de regras. A psicossociologia faz a ponte entre o nosso mundo interno, angústias, desejos, e as forças sociais da empresa. E a ergologia, por fim, enxerga o trabalho como um eterno debate de valores, sempre buscando um jeito de transformar as coisas. Então, a gente viu que cada uma tem seu foco específico. Mas, apesar das diferenças, todas elas partem de uma mesma base, de um mesmo DNA. Elas concordam em alguns pontos que são essenciais. Qual é a cola que junta tudo isso? O que faz com que, mesmo com suas particularidades, todas elas façam parte desse mesmo grande projeto de repensar o trabalho? Basicamente, são 3 pilares. O primeiro, todas elas olham para o trabalho real, para aquilo que de fato acontece no dia a dia, e não só para o que está escrito no manual. Segundo, o ponto de partida é sempre a perspectiva de quem trabalha. É preciso ouvir quem faz.
E terceiro, que talvez seja o mais importante, a defesa de que o ser humano no trabalho é complexo. É criativo, tem desejos, tem conflitos, não é uma simples peça numa engrenagem. Certo. A gente viu as teorias, os pilares, mas no fim das contas a pergunta que fica é: o que se faz com todo esse conhecimento? Para onde esse olhar tão profundo sobre o trabalho quer nos levar? Tem uma citação que captura essa ideia de um jeito perfeito. Ela diz o seguinte: o trabalho é fonte de desgaste e sofrimento, mas é também atividade criativa e meio de sublimação. Ou seja, ele tem os dois lados da moeda. Ele pode nos desgotar, nos fazer sofrer, claro, mas ele também pode ser o principal lugar para a nossa criatividade, para transformar nossas energias em algo com significado. É um espaço de realização. E é aqui que está a grande promessa das clínicas do trabalho. O objetivo final não é só ficar apontando o que está errado, fazendo um diagnóstico do sofrimento. É ir além, é usar toda essa compreensão para construir novos caminhos, para criar possibilidades, para que o trabalho deixe de ser um lugar de adoecimento e se transforme num espaço de saúde, de desenvolvimento e de empoderamento. Então, fica essa reflexão no ar. E se o trabalho pudesse ser mais do que só pagar as contas? E se ele pudesse ser um lugar de verdadeira transformação para melhor? As clínicas do trabalho não dão respostas prontas, mas elas oferecem algo talvez até mais valioso: uma nova lente para enxergar o problema e, principalmente, para começar a imaginar outras possibilidades. É essa questão que elas nos convidam a fazer.